Meus irmãos, vamos continuando hoje o nosso estudo sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias está decididamente dividido em duas etapas. Hoje nós completamos a primeira etapa e nessa etapa nós falamos sobre edificação de muros, assentamento de portas. Hoje nós terminamos a primeira etapa. Depois vem mais 7 capítulos, onde vamos lidar com o povo. Então, aqui eu vou ler capítulo 6, dos versículos de 1 a 4, onde está escrito assim: Tendo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este momento não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Olha, até que fim, apesar de enormes dificuldades, o trabalho da reconstrução dos muros em volta de Jerusalém está completo. Isso é uma maravilha. As portas, porém, ainda precisam ser assentadas nos portões, mas, comparado ao trabalho dos muros, isso é uma coisa muito menor para se fazer. Aí veio a novidade, que não é tão novidade assim. Quando Sambalate, Tobias e Gesem receberam a notícia de que as muralhas de Jerusalém haviam sido totalmente reedificadas, eles ficaram tão envenenados no seu próprio veneno que decidiram atacar pessoalmente a Neemias. E o método deles, sempre na traição, sempre no escuro, mandaram-lhe uma mensagem dizendo, versículo 2, Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Neemias, porém, sabia que eles planejavam lhe fazer mal. E, embora eles tenham enviado as mesmas mensagens 4 vezes, sua resposta foi a mesma, que está no versículo 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Olha, quantas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus porque dissemos até que, enfim, Deus tocou o coração de fulano e de Beltrano. Até que, enfim, as coisas melhoraram. Eu vou estender a minha destra de paz. Eles convidaram. Eu vou lá mostrar a minha boa vontade. Precisa ter sabedoria. Precisa perguntar a Deus. Precisa ter aquele árbitro aqui no coração. Se Deus está dizendo para você ir ou não. Mas nós sabemos que Neemias não foi porque ele estava ciente de que, se ele deixasse Jerusalém, naquele tempo crucial, o povo estaria sem uma liderança efetiva e logo voltaria aos seus velhos hábitos. O seu lugar certo era Jerusalém, e lá ele
foi enviado pelo rei. Você lembra? Lá no capítulo 2, no versículo 5, Neemias disse ao rei Artaxerxes: peço-te que o rei me envie. Isso é muito importante. Saber que você é enviado. Porque se você é enviado, você representa aquele que lhe enviou. E se você representa aquele que lhe enviou, você tem o suprimento. Não é? Você tem o suprimento. Quantas vezes nós esquecemos? Somos enviados por quem? Quem é que me enviou? Eu tenho evitado tantas vezes, as igrejas ligam para mim: irmã, a senhora vem sozinha? Eu digo visivelmente só. Quem anda comigo não paga passagem aérea, nem hotel, e não precisa pagar o restaurante. Não, irmã, a gente está falando sério, eu também. Deus não mandou ninguém ir comigo. Teve uma pessoa que Deus mandou andar comigo, foi a Kay. Ele trouxe, ele levou, acabou. Ninguém mais. Primeiro, não faço turismo. Quem me conhece sabe. Não vivo nos shoppings da vida. Quando eu vou nos Estados Unidos, o meu shopping é o Costco, graças a Deus. Aí, em Tampa, eles botaram até um Costco lá só por causa de mim, eu tenho certeza. Mas nós precisamos saber que somos enviados e Deus não está brincando. Neemias sabia que o trabalho de Deus ainda não se completara para ele naquele lugar. Então, ele foi enviado pelo rei para fazer um trabalho em Jerusalém. De lá, ele não devia se ausentar. Muitas vezes, a tentação que veio para Neemias acontece na vida daqueles que realmente querem fazer o trabalho de Deus. É a tentação de parar aquilo que se está fazendo por causa de atender uma diplomacia. Queremos estar bem com todo mundo, fazer amizades, não é? Queremos estender a mão, queremos dizer que nós não somos pessoas, como dizem alguns, da cabeça pequena, chatos, crentes, diferentes. Nós não queremos que as pessoas pensem isso de nós. Então, nós podemos estar em todo lugar, no meio de todo mundo, na baderna dele, cuidado. Existem pessoas cujo combustível é encontrado na fofoca, no disse-me-disse, nas festinhas, nas reuniões. E quando ele fica sem esse combustível, ele fica sedento, ele vai enfraquecendo, ele tem que buscar. Ele tem que buscar o disse-me-disse. Ele tem que buscar o saber todas as coisas, fica por dentro do que acontece. Porque isso é necessário. Para quê? Não sei. Mas ele não está por dentro do que se passa na Bíblia, ele não sabe o que o Espírito Santo está dizendo. Neemias não foi ali para fazer um trabalho diplomático com os inimigos de Jerusalém. O diabo nos dá o desejo de pararmos aquilo que estamos fazendo para explicar o nosso trabalho aos outros. Quando pensamos que diplomacia e diálogo nos ajudará a melhorar e a apressar o trabalho. Quantas vezes nós achamos que precisamos explicar o que nós estamos fazendo? Porque eu tenho que explicar o meu ministério. Irmã, me conta como é seu ministério lá no Morro Dona Marta. Por quê? Eu vou ficar perdendo tempo. Por quê? Eu gostaria de ver o trabalho como é. Vai lá. Está aberto.
Não é proibido ninguém entrar. Isso, meus irmãos, de pararmos o trabalho para estar nos explicando para pessoas que não comungam o mesmo sonho, não é? Pode até ser bom, mas a situação deve ser avaliada com cuidado, porque, na maioria das vezes, a sugestão pode ser uma armadilha maligna, pode ser um engodo calculado para desviar você do trabalho que Deus colocou em suas mãos. Você lembra daquela situação lá no livro do profeta Amós? Você lê isso depois com calma, no capítulo 7 do livro do profeta Amós, de 10 a 17, você encontra essa situação. Deus tirou o profeta Amós de trás dos bois e mandou que ele fosse profetizar em Israel. Houve toda aquela contenda daquele sumo sacerdote de Araque, né? Que aquilo era um sumo sacerdote de Araque, Amazias. E depois que ele fez uma fofocada, ele mentiu para o rei, levantou falso testemunho do profeta. No versículo 17 está escrito que o sumo sacerdote Amazias foi falar, não é no versículo 17, porque não vai dar tempo de eu dizer tudo. Ele foi se encontrar com Amós para desviar o trabalho de Amós, o trabalho que Deus tinha dado a Amós para fazer. Ele diz para Amós, vai, no versículo 15, e profetiza ao meu povo. Deus disse para Amós, vai e profetiza ao meu povo Israel. Mas o sumo sacerdote veio para ele e disse, vai, ó vidente, volta para Judá e lá come o teu pão e bebe a tua água, mas aqui em Israel não profetizarás mais. E ele disse, olha, o que Deus me disse foi que eu devia vir e profetizar ao povo de Israel. Olhe bem que Deus manda o profeta profetizar em Israel, mas o sumo sacerdote está dizendo para ele sair dali e profetizar em Judá. Ele disse, olha, eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu sou boieiro e catador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de trás dos bois e disse para eu vir profetizar em Israel. Pois agora eu quero te dizer, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Pronto. Você vê a intenção do inimigo é impedir que o trabalho que Deus deu a Amós se concretizasse. Isso é velho. O nosso aniversário tem vários modos de nos desviar do trabalho. E quando não dá certo de um jeito, ele vai no outro. Ele tem sempre um plano B, um plano C. Agora ele chama para uma reunião. Vamos nos encontrar no Vale do Ono. Não é? E mais, assim como Amós não sucumbiu, nós vemos aqui o nosso Neemias não sucumbiu também. Do versículo 5 a 9 do capítulo 6, eu vou ler. No entanto, nós somos... 5 a 9. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço,
o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de modo o que dizes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olhe bem o que está acontecendo. Uma vez que Sanbalat e seus conspiradores não tiveram sucesso na sua intriga contra Neemias, eles resolveram mudar a estratégia. Sanbalat enviou a Neemias uma carta aberta. Você sabe o que é isso? Era para que todos tomassem conhecimento, acusando-o de levantar rebelião contra o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Olha, ele agora vem trazendo um elemento chamado medo. O gigante horrível é o medo. O medo faz com que a pessoa seja derrotada antes de enfrentar. Lembra quando veio o gigante Golias, que ele derrotava Israel? Toda vez que ele aparecia, os guerreiros de Israel se escondiam, eles nem lutavam, já estavam derrotados. Então, agora ele trouxe uma ameaça assim. Ouve-se dizer, olha, quando você ouve isso aqui, disseram, ouviu-se dizer, estão dizendo por aí, todo mundo faz, todo mundo diz. O povo está falando, pode contar que isso daí é uma invenção. É anônimo. É invenção da cabeça de qualquer pessoa. Eu me lembro quando eu fazia música na Universidade Federal da Bahia, uma amiga nossa, éramos 3 que andávamos sempre juntas. Uma amiga nossa, mais velha, ela disse: vamos fazer uma experiência no coral. Qual é a experiência? Vamos ver a força de um boato. Nós achamos ótimo. Eu devia ter 13 anos, eu fazia universidade porque eu fazia violino. A outra fazia piano e essa só fazia canto. Vamos ver a força de um boato. Aí combinamos tudo. Ela olhou para uma que gostava de falar e disse: você está sabendo o quê? Que nós estávamos para ir para Curitiba. Olha, Curitiba. Nós íamos com o madrigal da universidade para Curitiba, mas nós íamos de ônibus. Acho que eram 10, 12 horas de viagem. Mas ela disse assim: olha, você está sabendo, fulana? Eu ouvi dizer que o reitor da universidade resolveu que vai todo mundo de avião. Soltou aquilo na hora do intervalo. No final do ensaio do coral, todo mundo sabia que o reitor da universidade tinha falado para o Kohlreuter, que era o diretor da escola de música, e que já estavam tomando o nome de todo mundo com documento que ia todo mundo de avião.
Olha a força de um boato. Quem te disse? Ouvi falar, ouvi. Teve gente que ouviu a conversa. Inventam. Então, olha essa armadilha. Agora, vindo para a vida de Neemias. Mando a carta aberta com uma invenção, um boato. Todo mundo vai tomar conhecimento desse boato. Logicamente que vai chegar aos ouvidos do rei Artaxerxes. Tem uma forma mais covarde de se ameaçar alguém? Esse foi só mais um ato de perturbação. Sambalate sabia perfeitamente que o conteúdo da carta seria largamente conhecido e que a implicação de traição traria uma nuvem escura sobre o caráter de Neemias, e assim sua influência ali seria diminuída. Pense bem nisso. Esse ataque sobre o líder, olhe bem, é uma estratégia suja, muito conhecida na personalidade, que nos leva a pensar o pior a respeito dos outros. Nos mostra sempre o horror de um escândalo. Olhe, nada pior do que se levantar uma fagulha de fofoca na vida de um líder. Porque aquilo vai crescendo e a imagem dele vai ficando obscurecida, mas começou na alma de alguém e foi trazido pela língua. Você pensa esses lugares que estão cheios de fofoca contra o líder, pessoas que não vêm de frente, elas não falam com o líder, elas começam a disseminar coisas por trás. Com certeza, elas estão, na sua fraqueza, com inveja do caráter do líder. Foi isso que Sambalá fez. Esse método que Sambalá está usando é um método que já acontece desde que Lúcifer virou Satanás. Isso vai acontecendo. Uma coisa assim, meus irmãos, rapidamente toma vulto no escritório ou mesmo numa igreja e o líder vai sendo olhado de forma diferente. As pessoas começam a olhar, desconfiar e dizer: eu, hein? Onde tem fumaça, tem fogo. Não é? Onde há fumaça, há fogo. Se estão dizendo isso, eu, hein? Vai ver que é. A sugestão de que Neemias estava envolvido em atividades de cunho duvidoso era, na verdade, uma forma de chantagem. Chantagem. Ele estava sendo chantageado. Ou você faz como nós queremos, ou nós vamos tornar a sua vida muito difícil. Esse esquema pode ter sucesso somente quando a pessoa ou o líder é um fraco, um medroso. Um fraco, um medroso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já passei por muita coisa assim para começar um projeto no Morro Dona Marta. Ameaçada, recebia cartinha, bilhete ameaçando que eu ia morrer. Tantas coisas fizeram. Teve uma vez que disseram que eu falei apostasia num congresso em Brasília, e eu fui chamada para responder
E na hora eu me lembrei, eu disse, pastor, o senhor se lembra? Esse congresso foi tal data, o senhor sabe que nessa data eu estava na Inglaterra, pregando, está aqui. Foi o senhor que me deu a passagem. Eu estava lá, na Inglaterra. Como é que estava na Inglaterra pregando? E eu estava pregando em Brasília. Ele tomou um susto, olhou para mim. Porque na hora que falaram, ele acreditou. Porque, afinal de contas, foi o bispo que falou. Foi o bispo que falou. Você está vendo como são as coisas? Por quê? O que é que eu estava prejudicando ninguém? Mas essas coisas acontecem. Neemias lidou com isso, expressando profunda negação e deixando bem claro que eles eram mentirosos. E, mais uma vez, se voltou para a oração. Você está vendo? Se voltou para a oração. É tão bom, eu gosto tanto quando Neemias, aqui, ele abre a boca e diz: porque vocês estão mentindo. Vocês estão inventando. Isso saiu da cabeça de você. Não é? Ele diz claramente: de tudo o que dizeis, coisa alguma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Diz: isso é criação tua, é invenção tua. Eu acho tão bonito isso. Agora nós vemos, não é, que existem duas opções para nós quando nos encontramos numa situação como a de Neemias. Estamos falsamente acusados e nossas intenções abertamente envenenadas. Uma é negar publicamente e a outra é fervente oração. O que foi que Neemias fez? O que o povo não acreditasse nas mentiras? Será que foi isso que ele fez? Ele foi se desculpar com o povo? Não. Ele orou. Ele orou. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu gosto disso. Isso é macho. Isso é macho. Está difícil de encontrar macho hoje, até mesmo na igreja. Há uns fracotes por aí que têm medo, estão amarrados com o governo, com a outra liderança, com os outros ministérios, com tudo enrolado. Neemias era macho. Se tem uma coisa que a gente pode dizer desse homem é que ele era macho. Não é? Macho. Porque o fato de ter nascido do sexo masculino não significa que é macho. Vocês estão inventando, isso saiu da cabeça de vocês. Ele não se desculpou com o povo, ele não foi dizer para ninguém que esses homens estavam mentindo, ele foi direto ao trono do rei. Ele queria que o trabalho dele prosperasse. Ele sabia para quem ele estava trabalhando. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele se alegrava em deixar a reputação e o futuro para aquele a quem ele estava servindo. É tão difícil trabalhar para Deus pensando em reputação. Tem pessoas que vivem pensando na reputação. O que vão pensar de mim? O que vão pensar? Eu sempre tive tanto medo disso, olha, anos as pessoas vêm dizendo que eu preciso ter rede social. A senhora precisa, porque isso, porque aquilo, me deram todas as razões, não eram nem desculpas. E eu dizia não,
O meu trabalho é ensinar a palavra de Deus nos púlpitos. Não quero, não quero, não quero, não quero. 2 vezes me chamaram para fazer filme a respeito da minha vida. Não, 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 não. Até que começou essa pandemia e o único jeito foi ter rede social. Comecei pedindo ajuda para o pastor Maurício e pastora Cátia para fazer pregaçãozinha de 5 minutos. O pastor de pé faça 5, faça 10, faça o que quiser. Usei a torre Strong Tower. Com menos de um ano, eu estava com mais de 80 mil seguidores. Agora, quem foi que fez isso? O povo que quer ouvir. Agora eu vou ficar preocupada com a minha reputação? Eu tenho que preocupar com o caráter e o que eu estou fazendo com o nome do Deus a quem eu sirvo. Porque depois que eu sair daqui, é com ele que eu vou me ver. E é para toda a eternidade. E cadê o prazer de fazer as coisas para mim a essa altura? Olha, nós sabemos que Neemias expressou a negação dele e deixou bem claro: vocês estão mentindo, vocês criaram essa história. E foi orar. Nunca ele foi se desculpar com o povo e nem procurar provar que aquilo era mentira. Não é? Uma coisa é negar publicamente e a outra é a fervente oração. Ele não desanimou, ele continuou porque ele sabia a que Deus ele estava servindo. O que ele orou? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele queria que o trabalho dele prosperasse. Quando nós servimos ao Deus de Neemias, e quando nós o conhecemos, nós podemos ter a mesma atitude. Eu vou ler dos versículos 10 ao versículo 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, eu quero que vocês prestem bem atenção a esse negócio aqui. Esse pedaço aqui é muito importante para vocês verem o cuidado que este homem tinha a ter e para onde ele devia olhar. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso, o subornaram para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a negar e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Naodia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Olhe bem, eles tentaram de tudo, agora vem mais uma.
Nunca se preocupe, eu tenho dito que adversário não desiste. Adversário não desiste. Ele perde, ele toma goleada, mas ele vai se fortalecer para atacar de novo. Ele apanha de novo, ele vai ver quais são as suas áreas mais fracas para atacar. Inimigo pode até desistir, mas adversário não desiste. A Bíblia diz que Satanás é nosso adversário. Satanás é seu inimigo. Jesus Cristo disse para amar o inimigo e não mandou amar Satanás. Ele é nosso adversário. Olha, com o final do último estágio do programa de reconstrução do muro, como ele estava se completando, a instalação das portas nos portais também, Neemias visita a casa de Semaías, filho de Delaías, o qual tenta convencê-lo de que sua vida corria perigo, porque alguns homens estavam vindo para matá-lo e que era melhor irem para a casa de Deus, que é o templo. Olhe bem, quando você lê isso aí, tem muitas implicações. Semaías convida Neemias para eles irem para o santo lugar. Quando você lê isso, lá no original, é para eles irem ao santo lugar. Olha a primeira coisa. Quando nós olhamos o templo, tinha a parte de fora, que era o átrio, onde todos podiam chegar, onde os sacerdotes ficavam ali para fazer o sacrifício, para oferecerem tudo mais. Depois, tinha o santo lugar, que era separado do átrio por uma cortina. Ali, só os sacerdotes podiam entrar. Ficava o altar do candelabro, ficava a mesa da proposição, ficava o altar de incenso. Ali, nesse santo lugar, onde só os sacerdotes podiam ficar, separado por uma cortina de linho retorcido, então atrás tinha o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde ficava a arca com seu propiciatório de ouro batido, puro, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Semaías convida Neemias para se esconder no santo lugar, onde só os sacerdotes podiam entrar. Você já viu o que significa? Olhe, os homens estão vindo para lhe matar hoje. Vamos sair daqui e nos esconder no santo lugar. A história diz que a casa de Semaías tinha acesso ao templo, porque ele era da linhagem sacerdotal. O termo aqui usado para templo é, como eu lhe disse, como eu acabei de dizer, o santo lugar, que era bem distinto do átrio. Apenas sacerdotes podiam entrar. Ele estava convidando Neemias, que não era sacerdote, para entrar lá. A resposta de Neemias, no versículo 11, mostra aquilo que eu acabei de dizer, macho, santo de Deus. Homem como eu fugiria? Fosse hoje, mas eu tinha que ter sabedoria. Eu tinha que ter sabedoria
Deus mandou o livramento, né? O sacerdote está me chamando para me esconder num lugar que ninguém pode entrar, ele vai abrir para mim. Homem, mas ele entendeu isso como fuga. Homem como eu fugiria? Olha para a minha cara. E quem há como eu que entre no templo para que eu viva? De maneira nenhuma entrarei. Eita, como eu gosto desse homem. Já não se fazem muitos assim. Neemias, naquela hora, por isso que eu digo, nós precisamos estar o tempo todo com os ouvidos abertos e os olhos abertos e os ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz. Senão, nos perdemos. Neemias percebeu, por uma simples razão, como ele vai me levar para fugir pelo fundo da casa dele para um lugar onde só sacerdote pode entrar. Esse homem não é sério. Neemias percebeu que Semaías não era um verdadeiro embaixador de Deus, mas era apenas um agente alugado por Sanbalat e Tobias, e isso tudo estava acontecendo para fazer dele um homem desacreditado. Ele seria menos homem. Se Neemias seguisse o conselho de Semaías, indo se esconder no santo lugar, ele teria se colocado em duas acusações. Covardia, primeira, e a violação da lei que permite apenas aos sacerdotes entrar no lugar santo. Olhe agora de que outro lado vieram. Nesse mesmo capítulo, nós vemos mais essa arrumação. Primeiro, aquela carta aberta, agora, esse outro perigo. Você já se imaginou no lugar de Neemias? Numa situação, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come? Parece de uma hora para outra uma situação sem saída. Quando não tem saída na terra, olhe para cima. Ele olhava para Deus. O compromisso dele era com Deus. Não é? Esse encontro de Neemias com Semaías o deixou com um profundo sentimento de vulnerabilidade. Ele era humano. Ele se sentiu tão só, cercado de inimigos por todos lados, até o sacerdote. Então, uma vez mais, o coração dele se volta ao Senhor em oração. É tão bom saber, ainda que o teu pai e a tua mãe te desprezem, eu jamais te desprezarei. É bom saber que nós podemos contar com esse Deus maravilhoso por nós. Não é? Ele sabe que sua vida e reputação tinham sido preservados não para quebrar a lei, mas para preservá-la. Quando nós fazemos o que é certo, nós podemos livremente deixar as consequências nas mãos de Deus. Lá em Isaías 54, 17, está escrito: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Vamos ver que quando nós fazemos o que é certo, Deus toma a frente. Isso nós lemos muito bem no livro de Daniel, com aqueles rapazes que disseram: ó, rei, se Deus vai fazer, se ele não vai fazer, não é da nossa conta, mas nós vamos adorar
só ao nosso Deus. Deixa abrir fogo, bota a fornalha para queimar, tudo bem. É tão difícil vermos que essa fé, essa segurança está tão rara hoje. É tão fácil dizer eu sou evangélico. São tão poucos os discípulos. Não é? Fazem as coisas movidas por medo. Tem medo de tudo. Quem foi que falou? Ah, disseram. Sem a menor responsabilidade. Cuidado com as profetadas. Ele foi muito claro, Neemias. Foi muito claro. Ele disse, olha, lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalat, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Está vendo? Você acha que esses profetas do mal surgiram agora? Sempre existiram. Tudo que é verdadeiro tem falso, tem imitação. Se existe o verdadeiro mestre, existe o falso mestre. Se existe o verdadeiro profeta, existe o falso profeta. E eles atuam, viu? E eles atuam. Olha, eu vou dizer para vocês, se eu fosse atrás de profetada, eu já não estaria mais nem pregando o evangelho há muito tempo. Há muito tempo. Porque uma pessoa profetizou para mim a verdade de Deus, e essa pessoa já morreu. Foi a minha filha, Érica. Ela me disse como é que ia ser. Ninguém sabia que ela ia morrer. Mas precisamos abrir os olhos quando as pessoas nos dizem as coisas. Eu vou ler agora do versículo 15 ao versículo 19. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Que coisa maravilhosa! 52 dias de trabalho, não é? Acabou o muro. Nem deu 2 meses, não é, meus irmãos? Nem deu 2 meses. 52 dias. Agora vamos ver. Tem outra, ainda tem novidade. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Ei, coisa boa! Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olhe bem, todo o trabalho para a reconstrução dos muros e o assentamento das portas se completou em 52 dias de trabalho. Um sucesso. Eu fico pensando como teria sido se não houvesse tanta perseguição. Vocês lembram que eles tiveram que diminuir o ritmo? Porque com uma mão seguravam a arma e com a outra trabalhavam. Enquanto uns iam tomar conta,
Os que estavam tomando conta não podiam construir. Que coisa! Ainda terminaram em 52 dias. Isso foi um milagre. Não é? Quando aqueles que se opuseram ao trabalho de Neemias ouviram falar desta maravilha, eles perderam muito da sua autoconfiança. Por quê? Porque perceberam claramente que um projeto daquela envergadura jamais poderia ter sido levado a bom termo em tão pouco tempo, se não fosse com a ajuda de Deus. Eles reconheceram. Eles tiveram que ver que havia algo de sobrenatural. Eu vou dizer para você, quando Deus está operando na sua vida, até os seus inimigos ficam revoltados. Mas eles reconhecem. Eles sabem. Eles não vão recuar. Que, como eu já lhe disse, adversário é adversário. Mas eles sabem. Eles têm que fazer você cair para você desagradar o Deus que você serve. Porque se você desagradar o Deus que você serve, aí tudo bem. Mas se eles não conseguirem fazer você cair no pecado, a coisa vai ser melhor para eles. Vai ser muito difícil. Né? Mesmo assim, meus irmãos, com essa evidência irrefutável da mão poderosa de Deus naquele trabalho, nós vemos que os inimigos continuarão na sua oposição e na sua perseguição, tanto fora dos muros de Jerusalém quanto dentro. Aqui surge um personagem muito forte nessa situação, Tobias. Nós ainda vamos ouvir tanto falar desse Tobias, esse Tobias não é fácil. Tobias, o amonita, ele era tido como um judeu, porque ele estava misturado. Ele era casado com uma judia, a filha de Semaías, e tinha muitos parentes em Jerusalém. O seu filho, seguindo o exemplo do pai, casou-se também com uma judia, a filha de Mesulão. Você viu lá no versículo 18 do capítulo 5? O que deixa bem claro que entre eles havia muito contato em Jerusalém. Eles se aparentaram, eles se misturaram em alianças de casamento. Tanto que Deus falou, tanto que Deus proibiu. Tanta palavra a respeito disso, pois eles se misturaram em casamento. Está vendo? Então, Tobias tinha trânsito livre em Jerusalém. Amigos e amigos. E aí, cartas eram enviadas e recebidas entre os nobres de Jerusalém, de Judá, a Tobias. Cartas que iam e vinham. Quer dizer, Tobias sabia tudo o que estava acontecendo. Passo a passo. Ele tinha pessoas perto de Neemias que davam as notícias para ele. E que viam tudo para poder dizer. As ações... Tinham pessoas que vinham para elogiar as boas ações de Tobias para Neemias. E levavam as notícias de Neemias para Tobias. Você está achando que é hoje que as pessoas entram nessa história de leve e trás? Meus irmãos, o diabo é mais velho do que eu. Isso daí existe há muito tempo, esse pessoal que gosta do leva e traz. Ele leva a notícia, ele faz pergunta, ele cerca você para ter combustível, para poder falar para os outros. Para poder falar com os outros.
chega a conclusões, procura saber mais para ser uma pessoa interessante na sua conversa. Porque sabe de tudo, fulano é bem informado. Se você botar a conversa dele numa balança, você vai ver que não sobrou nada, não presta para nada, não leva ninguém a canto nenhum. Desculpa a expressão, é só porcaria. Só. É só para dizer que sabe das coisas. Tobias vivia metido nessa fofoca. Ele queria saber até os pensamentos de Neemias. Tinha pessoas ali que passavam o dia rodeando no Neemias para ver se Neemias deu um espirro para mandar dizer para ele, ó, sei lá, naquela época não tinha corona, né? Espirrou, está planejando isso, falou aquilo, disse isso, saiu do trabalho, não é? E Tobias ficava lá sentado, sabendo da vida de Neemias todinha. E essas mesmas pessoas vinham elogiar Tobias, elas eram enviadas por Tobias para dizer das boas obras dele para Neemias. Porque ele queria ser admirado por um homem como Neemias. Não é? Tobias, o famoso Tobias, que você vai ver depois que vai acontecer com ele. Ameaças e insinuações, aquelas indiretas que o povo dá, que aqui nós chamamos jogar verde para colher maduro, continuavam enquanto Tobias procurava intimidar Neemias para poder minar, para vencer a sua resistência. Quando nós olhamos esse capítulo 6, e como eu disse para vocês, é um capítulo assim, bem importante, porque ele encerra essa etapa dos capítulos que fala da restauração dos muros. Essas últimas frases desse capítulo nos levam, mais uma vez, a ver a robustez do caráter de Neemias. Que homem valente do ponto de vista espiritual. Que homem seguro do ponto de vista espiritual. Robusto espiritualmente. Embora ele tivesse estado sob tantas pressões, submetido dia e noite, ele mantinha total confiança em Deus. Não fosse assim, ele já teria sucumbido, pode ter certeza. O caráter de um homem é revelado quando ele está atravessando uma crise. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, homens de Deus, eles estão sempre enfrentando crises. Ah, mas fulano não deve orar muito, porque ele está sempre enfrentando dificuldades. Ah, é? Olha a vida de Jesus, de Paulo, Pedro e todos os apóstolos. Olha a vida de Neemias. Acha que dava para ele tirar um dia de férias, um dia de folga? Né? Dava. Às vezes nós vemos homens de Deus tendo que lutar continuamente. Você vai, fulano, não precisa orar mais. Ai dele se ele não orasse. Ele não estaria mais nem lutando. Ai dele se não orasse. É? Ai dele. Ah, uma senhora uma vez me disse, fulana, coitada, está sofrendo tanto no casamento. Fui falar com ela. Irmã, não sei o que é que eu faço. Eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei o que eu faço com o meu casamento. Confusão com o meu marido, irmã.
todo mundo ora, Deus responde positivamente para mim. Não sei mais o que é que eu faço. Eu disse, cadê seu marido? Está lá em casa. Eu disse, minha filha, já pensou se você não ora? Orando tanto que você diz que ora. Seu marido está em casa. Vá perguntar para esse povo que não tem mais nem lar. Cadê o marido? Cadê a esposa? A batalha continua. A guerra existe. A dor é para os filhos de Deus também. Mas nós temos para onde olhar. O caráter de um homem é revelado agora. Quando ele atravessa uma crise, ele mostra em quem é que ele crê, ele mostra para onde vai o seu olhar. Nunca devemos esquecer que o alicerce para o sucesso espiritual é o nosso caráter pessoal. Quem nós somos, para onde olhamos, qual é a nossa esperança. Se não temos caráter, tudo o que fazemos será apenas nada. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.